Boa tarde, amigos. Aqui vos falo Matheus Tiburcio do canal Cicatnon, certo? Em primeiro lugar, ah, hoje eu me acordei, né? Ontem eu estava viajando, né? Fui ao médico. O médico disse que a minha condição, ao que tudo indica, não é grave. Isso é muito bom, mas que eu terei que me submeter a uma nova biópsia. Rezem por mim, viu, pessoal? Então, o, é, foi mencionada a mim, né? Assim que eu me acordei, a primeira informação que eu soube foi o falecimento do Arnaldo Jabbour, certo? Que aparentemente faleceu de um AVC, né? Faleceu vítima de um AVC. Eu tenho algumas considerações para fazer, certo? E é o seguinte, em primeiro lugar, o falecimento do Arnaldo Jabbour não foi muito divulgado, não houve muita repercussão, né? E eu me arrisco a dizer que a repercussão foi muito maior na mídia do que nas redes sociais. Teve alguma repercussão na mídia, não tanto assim. Mas nas redes sociais foi um falecimento que ninguém noticiou, com que ninguém. Você teve pouquíssimos compartilhamentos, né? E isso reflete muito uma certa evolução do papel do Jabbour na mídia brasileira, que ainda que o lugar dele fosse sempre constante, ele foi uma pessoa que sempre teve um espaço muito grande na mídia, né, principalmente mesmo na Globo, ainda assim ele é uma pessoa cuja influência diminuiu muito. Por exemplo, nos anos 2000, todo mundo discutia o que o Jabbour falava ou não, ao menos nos círculos ditos mais letrados, mais intelectuais. Não, ao menos o público de classe média acima dava ao menos alguma pertinência às opiniões do Arnaldo Jabbour, ainda que muitas vezes para criticar. Ele era em especial muito odiado pela esquerda e pelo PT, que achavam que o Arnaldo Jabbour era conservador. Não era, certo? Agora, nos últimos 10 anos, especialmente nos últimos 5 anos, o Arnaldo Jabbour foi uma figura que ficou cada vez mais esquecida, foi uma figura que ainda que tivesse um certo destaque, ainda uma certa posição de destaque na mídia, era pouco comentada e que ninguém pensava, ninguém falava muito acerca dele nesses últimos anos. nessas, nessas discussões políticas, culturais, etc., né? A opinião do Jabbour não tinha muita importância ao ponto de que ela não era sequer mais citada em nada, seja por elogio, seja por crítica. Isso, vamos agora à terceira camada de interpretação da vida dele. Certo? O Arnaldo Jabbour era um jovem carioca, né, que logo entrou no meio do cinema. E como cineasta, ele fez vários filmes, em grande parte adaptações da obra do Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues tinha um carinho enorme pelo Jabbour. Ele dizia que um dia o Jabbour iria cair na real. E spoiler, isso nunca aconteceu, né? E vários filmes dele tiveram uma certa repercussão, tanto nacional quanto internacional. Mas o que parecia ser uma carreira de sucesso, uma carreira promissora, na verdade não teve o êxito que prometia, porque o cinema brasileiro acabou veio a falecer, certo?
primeiro lugar, porque a ditadura militar a ditadura militar brasileira era aliada da mídia americana, especialmente a Time Life, e ela sabotava deliberadamente o cinema brasileiro, em grande parte através da censura, né? O objetivo principal da censura no Brasil não era reprimir o que era obsceno, etc. Haja vista que eles financiaram muitas pornochanchadas nesse período. O objetivo principal era impedir que filmes que fossem representar um risco, que fossem concorrer em bilheteria com Hollywood, tivessem vez, certo? E em segundo lugar, porque com a redemocratização se diminuiu muito essa questão do fomento estatal para o cinema, ainda que isso tenha em menor grau, isso tenha voltado depois com a Lei Rouanet, mas foi o suficiente para quebrar o cinema brasileiro nesse período. E por causa disso, o Jabor foi uma figura que desistiu muito cedo da carreira de cineasta. Assim que começaram a surgir os problemas, ele logo desistiu. Inclusive, ele foi uma das primeiras pessoas a anunciar a morte do cinema brasileiro. Agora, nessa saída dele do cinema, ele precisava fazer alguma coisa. E a mídia, né, especialmente a Globo, resolveu tentar fazer o Jabor ser um jornalista ou mesmo um escritor. Certo? Seja na mídia impressa ou na mídia falada, mas daí você tem alguns problemas. Porque é o seguinte. Primeiro, inclusive, mais notavelmente, foi o sucessor do Paulo Francis no Manhattan Connection. As duas opções eram Arnaldo Jabor e Olavo de Carvalho. Alguém teve a pachorra de escolher o Arnaldo Jabor. Paciência. Né? Mas a verdade é que havia certos problemas. Primeiro, o Arnaldo Jabor era um escritor muito ruim. Segundo, o Arnaldo Jabor, embora fosse um cineasta, embora tivesse crescido no meio da cultura, em ambientes intelectuais, era uma pessoa de pouca cultura. A cultura do Arnaldo Jabor era em grande parte o que ele lia no The New York Times, etc. O povo pensava que ele era de direita, mas não, ele era simplesmente uma pessoa que lia, que tomava o New York Times por evangelho. Certo? Agora, em terceiro, o Arnaldo Jabor era uma pessoa de baixíssimo nível de consciência. A consciência que ele tinha dos problemas do mundo, da realidade, etc., era uma consciência muito precária. Certo? Então a verdade é que ele não pôde exercer a coisa que ele sabia fazer, que era um diretor de cinema, e tentaram colocá-lo para algo no qual ele era incompetente, que era ser um jornalista e escritor. Mandaram-me uma vez um livro, uma amiga minha me emprestou uma vez um livro do Arnaldo Jabor, tá? Um livro de crônicas dele. E as opiniões dele são assim, de uma bobagem, de um baixo nível de consciência, de uma precariedade.
me sinto até um pouco mal em pensar em alguém que morreu, em falar assim de alguém que morreu, né? Mas enfim, né? E nos últimos anos, a verdade é que, querendo ou não, ainda que a internet brasileira tenha caído de nível, ela tornou um certo jornalismo de opinião que meio que se colocava como uma espécie de meio que certas imagens que se queria passar, que a mídia brasileira queria passar sobre certos indivíduos foram quebradas. Uma delas é a máscara do Arnaldo Jabor. Porque ficou claro que ele não era alguém que tivesse um nível de consciência tão elevado assim, não era uma pessoa tão inteligente assim, e com o tempo a opinião dele foi se tornando cada vez mais e mais ignorada. Até que nos últimos 5 anos, né, voltando ao ponto inicial, nessas controvérsias sobre Bolsonaro, Trump, etc., não sei mais quem, Lula, PT, ninguém quase mais comentava sobre o Arnaldo Jabor. Então é um falecimento que de certa forma é muito triste, porque é o caso de uma pessoa que tinha algo em que era bom, que poderia ter feito um serviço até maior pelo Brasil, neste algo, não pôde fazer, e de certa forma ficou em um vazio, ficou em um vazio no qual não no qual, digamos assim, que eu acho que ele, eu vou dizer aqui uma frase, eu vou dizer aqui uma frase no qual que pode ser temerária, mas essa é a impressão que eu tenho. Inclusive por certos relatos que o próprio Arnaldo Jabor já deu, por certas falas que ele já deu, certas expressões de insatisfação. Eu acho que depois do fracasso da carreira original do cinema dele, a verdade é que ele nunca conseguiu se encontrar muito bem em outra coisa. E isso, o que é uma pena, porque era alguém que tinha um grande carisma. Então é fundamental. E veja, agora é interessante que é o seguinte, um último ponto interessante. Uma coisa que muita gente tentou, sem sucesso, e é algo que o Jabot tentou, tanto o estilo de escrita dele, você pode perceber certos traços, a fala dele, a maneira que ele tinha de se expressar, também dava certos traços disso. Muita gente tentou ser um sucessor ou continuador do Paulo Francis. Certo? Muita gente tentou isso, ser um sucessor, um continuador do Paulo Francis, ou um novo Paulo Francis. Muita gente tentou e ninguém conseguiu. E ninguém conseguiu. Inclusive o Jabor
Foi um que tentou muito. A Globo tentou colocá-lo. A Globo colocou como sucessor do Paulo Francis, né? Tanto no Manhattan Connection quanto naquele jornal lá da noite, que eu não sei qual é, né? Mas sem muito sucesso. Então é fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos e até logo. Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis.